Olá, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar, como sempre fazemos todos os domingos. Hoje estou aqui com a camiseta que ganhei da minha sobrinha Rosane, que já se encontra no plano espiritual, mas é a camiseta da Força Rosa de São Leopoldo, né? Vem para a luta contra o câncer de mama. Estamos no mês de outubro rosa, então precisamos cuidar do corpo e do espírito, né? Então, fica aqui a minha homenagem a ela e a todas as guerreiras, né, que lutam contra o câncer, tá bom? Como sempre fazemos, todos os domingos, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus nesse momento em que são exatamente 19 horas, pedindo as bênçãos que sejam derramadas, copiosas bênçãos, sobre todos aqueles que se encontram em sofrimento, em aflição, que sejam derramadas bênçãos sobre os nossos irmãos em guerra, que a paz, o amor, a tua paz, Mestre Jesus, e o teu amor contagiem a todos esses irmãos, na mente e no coração. Abençoa aqueles que sofrem pela depressão, pela ansiedade, aqueles que sofrem pela inveja, pela ambição. Enfim, Mestre Jesus, queremos te rogar por todos nós, teus irmãos menores, que muitas vezes ainda sofremos por banalidades, por coisas materiais, por coisas que já passaram e que não poderemos mudar. Por isso te rogamos o amparo, a proteção, e também te pedimos o medicamento invisível nas nossas águas, para quando dessas águas bebermos com fé, possamos sentir o alívio que necessitamos para todas as dores, sejam elas visíveis ou invisíveis. Que assim seja. E te convidamos, como sempre, a ficar conosco, bem como os nossos anjos de guarda, os nossos mentores. Muito obrigada. Hoje, para quem gosta de nos acompanhar, nós vamos ler do capítulo 8, o item 8, verdadeira pureza, mãos não lavadas. E a respeito desse tema, eu trouxe para nós uma mensagem do livro Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo Espírito André Luiz, que nos diz assim: por fora, é a mensagem de número 100. As manifestações exteriores na vivência religiosa nem sempre correspondem à realidade interior. Você cumpre formalidades, mas esquece o aperfeiçoamento íntimo. Obedece ao jejum e não se abstém da maledicência. Ajoelha para rezar e não dobra o próprio orgulho. Testemunha a fé em público e vacila na hora da provação. Repete orações e acha difícil perdoar de novo. Faz sacrifícios físicos e não elimina o egoísmo. Paga promessas e não se compromete com a humildade. Participa de romarias e não visita o doente solitário.
acende velas e não se ilumina. Religião é escola para a evolução do espírito. Cuide, pois, da transformação moral, a fim de que sua atitude religiosa não seja como a bolha de sabão, reluzente por fora, mas vazia de conteúdo e de existência fugaz. Então, que possamos lembrar dessas palavras de André Luiz, nos alertando. E aí vem o Evangelho e nos diz o seguinte: verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que teus discípulos violam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: por que violais o mandamento de Deus para seguir vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honra pai e mãe, e este outro, que aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe, toda oferenda que eu faço a Deus aproveita-se a vós. Este satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre e não assista seu pai ou sua mãe. E assim tornastes inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, Isaías já profetizou sobre vós quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É em vão que me honram, ensinando máximas e mandamentos humanos. Em seguida, chamando a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca do homem, isso sim o torna sujo. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, pois é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias e maledicências. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então seus discípulos, aproximando-se dele, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo o que acabaste de dizer, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os. São cegos conduzindo cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos caem num buraco. Isso também está lá em Mateus capítulo 15, versículos de 1 a 20. E nosso roteiro sistematizado nos auxilia, dizendo assim: por que Jesus deu tão pouca importância ao fato de se lavar as mãos antes das refeições? Bom, Jesus fez isso para chamar a nossa atenção sobre a importância maior de lavar o nosso coração, livrando-o das impurezas, mazelas que ainda lhe são tão características. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. Isso nos disse Emmanuel no livro Vinha de Luz, a mensagem 97. Quer dizer
que a higiene do corpo é secundária? Não. Tanto a do corpo como a da alma são merecedoras de nossa atenção. Entretanto, face à nossa grande necessidade de evolução, maior ênfase deve ser dada à higiene da alma. Que adianta uma pessoa estar limpa e bem vestida, porém ser grosseira e maledicente? E como interpretar as palavras de Jesus? Não é o que entra pela boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que o macula? O que suja, não? O que nos entra pela boca objetiva apenas alimentar-nos materialmente e só a nós atinge. Entretanto, as expressões que emitimos refletem o nosso íntimo, revelam a nossa conduta moral, o que somos interiormente, e de acordo com essa emissão, podemos apregoar o bem ou o mal. Então era isso que Jesus queria alertar, né? Quando a gente se passa na comida, a gente vai afetar nós mesmos. Mas quando a gente diz uma palavra má, quando a gente é grosseiro, a gente afeta os nossos irmãos. E nós damos aquilo que temos por dentro. Então é isso que a gente precisa pensar. Na nossa transformação moral, na nossa elevação espiritual. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Isso também está em Vinha de Luz, mensagem de Emmanuel. Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Qual o significado dessas palavras de Jesus? Significa que a lei de Deus é uma só, e cujos mandamentos Jesus sabiamente enumerou em seu Evangelho para servir de roteiro único a todos nós. As distorções, acréscimos e desvios àquela lei, frutos da ignorância e imprevidência dos homens, são as plantas que o tempo e o progresso se incumbirão de arrancar. Com o passar dos tempos, os homens foram desvirtuando o Evangelho da sua verdadeira essência, adaptando-o aos seus caprichos mesquinhos. Contidos tais caprichos, voltará ele à sua feição normal. Então é disso que Jesus falava, né? Nós não podemos distorcer. A lei de Deus, a lei divina, ela é tão clara. É só fazer o bem, é amar os inimigos. É só o bem. Não tem acréscimo, não tem ficar em cima do muro. E mesmo assim nós não entendemos muitas vezes. Muitas vezes, na verdade, nós queremos dar o troco. E é aí que nós desvirtuamos os ensinamentos do Evangelho, como diz ali no roteiro sistematizado. E no item 9 desse capítulo 8 diz assim: enquanto ele falava, Jesus, né, um fariseu pediu-lhe que almoçasse em sua casa. Jesus, indo até lá, pôs-se à mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Ora, Jesus sabe os nossos pensamentos, né? E ele pensou, mas Jesus lhe disse: vós outros fariseus tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações
está cheio de rapinas e de iniquidades. Então Jesus respondeu para ele. Já que ele estava perguntando mentalmente, Jesus respondeu falando, né, esclarecendo para ele que de nada adianta estarmos bem bonitinhos por fora, bem arrumadinhos, e lá por dentro nós estarmos, como fala dos sepulcros caiados por fora, cheio de podridão por dentro. Então nós precisamos nos cuidar por dentro e por fora. E aí diz assim: insensatos que sois, aquele que fez o exterior não fez também o que está por dentro? Sim, nós somos feitos por esse Deus maravilhoso, esse Pai bondoso, justo, né? Então ele nos fez inteiros. Isso também está em Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 40. Os judeus tinham negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática de regras estabelecidas pelos homens, as quais os observadores rígidos transformavam em questão de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar atos exteriores do que se reformar moralmente, ou seja, lavar as mãos do que limpar o coração, bem mais fácil lavar as mãos. Os homens iludiram-se e acreditaram estar quites com Deus, pois se conformavam àquelas práticas. Mas continuavam a ser o que eram, afinal, era-lhes ensinado que Deus não pedia mais que isso. Por isso o profeta disse: em vão esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e mandamentos humanos. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo lugar, o que faz com que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, acreditem ter sua salvação assegurada antes pelas práticas exteriores que pelas práticas morais. E é a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus faz alusão quando diz: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem só chega até Deus quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o objetivo. Aquela sobre a qual se acredita ser possível apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou foi falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas as religiões em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula se essa crença não impede de cometer assassínios, adultérios, expoliações, dizer calúnias e fazer qualquer tipo de mal ao seu próximo. Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter as aparências da pureza. É preciso, acima de tudo, ter a pureza do coração. Então, Jesus deixou bem claro, né, que não adianta tentarmos ludibriar ninguém. E nos diz assim o roteiro sistematizado: por que o fariseu se preocupou com o fato de Jesus não ter lavado as mãos antes do jantar? Porque os fariseus, longe de se preocuparem com os verdadeiros mandamentos de Deus e com as coisas do Espírito, davam mais valor à aparência e aos regulamentos terrenos estatuídos pelos homens, dos quais se tornaram escravos em razão do orgulho que os caracterizava. Para eles, os fariseus,
era mais fácil a prática dos atos exteriores do que ter que se reformar interiormente, uma vez que sequer conseguiam praticar o que pregavam. Então, a Deus, a Jesus, nós não enganamos. Se por dentro nós estamos precisando de reforma, nós não vamos enganar. Que lição está contida na advertência de Jesus ao fariseu? A advertência de Jesus nos revela que, enquanto nos preocupamos com a aparência exterior, o nosso coração está cheio de ódio, de maldade, que precisam ser eliminados, tanto quanto a sujeira do prato que utilizamos. Não significa que devamos desprezar a etiqueta. Os bons costumes devem ser respeitados e praticados. Apenas é preciso evitar a hipocrisia das aparências cordiais e atitudes agressivas. E qual a finalidade da religião? Esclarecer a criatura sobre os princípios evangélicos e conduzi-la a Deus. Mas para isso, é preciso que ela pratique o bem apontado pela religião. Religião não salva ninguém. O que salva o homem são suas atitudes voltadas para o bem. A religião apenas abre o caminho para a conquista das virtudes que a Deus conduzem. Os rituais tão comuns em algumas religiões são realmente necessários? Não, porque tornam mecânicos os atos de adoração a Deus, bloqueando a aprendizagem maior de suas leis. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo. Simples assim. Não adianta nos arrumarmos bem limpinho por fora, bem arrumadinho, e por dentro pensando mal, desejando mal para os nossos irmãos, sendo grosseiros, levianos muitas vezes ao fazer um comentário. E é isso que Jesus pede para nós. Que nós possamos realmente olhar para dentro de nós e ver o que a gente precisa arrumar. O que está faltando em nós ainda? Agradar a todos nós jamais conseguiremos. Jamais. E isso é impossível, agradar a todos. Jesus não agradou. Mas que possamos seguir os ensinamentos dele da melhor forma possível. Isso começa fazendo um bem enorme para nós e depois vai contagiando os outros, certo? Estamos encerrando o nosso Evangelho no Lar, lembrando que temos atendimento fraterno pelo Messenger, temos estudos da doutrina espírita para quem gosta de estudar online, todas as noites, das 21 às 22 horas. Então é só entrar em contato comigo pelo Messenger, que passa o telefone, eu passo os livros que estamos estudando, e aí você vê, se gostaria de estudar conosco, vai ser um prazer, tá bom? Então vamos uma vez mais elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo por mais esse momento, que Ele esteve conosco, colocando o medicamento invisível nas nossas águas, abençoando a cada um de nós, o ambiente em que nos encontramos. E é o que te rogamos, Mestre, que nos auxilie na transformação, na nossa reforma íntima, que possamos amanhã ser melhores do que fomos hoje, que possamos olhar para todos os irmãos com amor, com compreensão. Ilumina o caminho de cada um e que tenhamos todos uma semana produtiva, de união, de paz, de amor,
E como sempre te pedimos, que o medicamento invisível alivie todas as dores, seja do corpo, seja da alma. Acompanha-nos hoje e sempre, Mestre amado, através dos nossos anjos de guarda, dos nossos mentores. Que assim seja. Até o próximo domingo, se Jesus permitir. Um beijo no coração.